Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e como alguns amigos têm apelidado, né? Portal do José especial de férias. A tarde está caindo, eu estou aqui em Urubici, município de Santa Catarina, um dos municípios mais frios. Felizmente ainda está muito quentinho, se caminha muito por aqui, se pega muito sol e se bebe muito vinho também nas horas vagas, né? Eu estou aqui com vocês com grande satisfação, é legal a gente poder compartilhar nesse período algumas reflexões e escutar também, ler muitos comentários, muitas análises também que as pessoas que estão aqui no nosso portal fazem sobre os temas do cotidiano. Se você está chegando agora, se inscreva também, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, veja os nossos outros vídeos e mande seus comentários para cá, porque são sempre bem-vindos, são sempre muito importantes. E vamos seguir em frente. Gente, analisando o cotidiano, tanto no Brasil como fora do Brasil, às vezes nós ficamos estarrecidos quando a gente acha que não há mais espaço para ficarmos, né? Eu vi as recentes declarações do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que é um perfeito homem que trai a nossa pátria. É um homem que tudo que ele tem feito em relação às relações exteriores é colocar o Brasil em alguma rota de conflito. Vamos tentar aqui analisar isso que eu estou dizendo para vocês de uma forma muito fria. O ministro Ernesto Araújo, ele representa o Estado brasileiro nas relações diplomáticas, nas nossas relações com outros países com quem o Brasil tem algum tipo de relação ou que precisa manter algum tipo de relação. Nos Estados Unidos, como nós estamos vendo, houve uma confusão muito grande nesse processo eleitoral lá. A gente antecipou desde sempre que o Biden ganharia essas eleições não por um exercício de adivinhação. Primeiro que só tinha dois candidatos, ou era o Trump ou era o Biden. Diante de todas as análises econômicas, da conjuntura política internacional, da conjuntura política interna nos Estados Unidos, os efeitos da pandemia, não era um exercício de adivinhação cravar que Biden seria o novo presidente dos Estados Unidos. Porque existe nos Estados Unidos uma grande massa de pessoas com grande rejeição ao Trump. Isso foi colocado em várias pesquisas de opinião. E assim, quando o resultado foi proclamado, não era nenhum exercício de adivinhação a gente afirmar que o Biden tomaria posse. Por mais maluquices que o Trump fizesse, ele seria nomeado o presidente norte-americano, porque tem sido assim há mais de 2 séculos. Não havia nenhum tipo de possibilidade dos Estados Unidos ter uma quebra institucional, sobretudo porque as Forças Armadas nos Estados Unidos, elas mantêm uma neutralidade absoluta. Então, quem ganhou a fatura ia receber no final da história, né? Então, foi o que aconteceu. E nós vimos também que o Trump nos Estados Unidos, ele fez todo tipo de comportamento antipatriótico para eles, desrespeitando as instituições, insuflando às pessoas atos de violência, a insubordinação, a ruptura institucional. E aí o que acontece? Bom, o Brasil, já tivemos o nosso presidente, né, se é que a gente pode chamar assim, como o último chefe de Estado que reconheceu a vitória de Joe Biden. Obviamente que isso está anotado. Isso está observado, isso está sendo colocado, isso vai ser considerado no momento oportuno. E agora nós estamos vendo que os secretários de Estado que Biden tem nomeado, todos eles que têm algum tipo de ação ou algum tipo de trabalho relacionado à política externa norte-americana, estão criticando o governo brasileiro, a ponto da gente ter tido ontem um secretário de Estado ter dito que eles vão combater os Bolsonaros do mundo. Gente, isso é um negócio muito grave. O Bolsonaro está sendo caracterizado como uma criatura tão nefasta que precisa ser ele combatido e as pessoas que se assemelharem a ele também. E hoje eu estou vendo aqui que mais um secretário de Estado, chamado Robson Bonin, ele também disse que vai jogar duro com o governo brasileiro, com o governo Bolsonaro. Então a gente está diante de uma situação onde, ao invés de a gente ter um ministro de Estado, que é o Ernesto Araújo, buscando algum tipo de proximidade, ele está se solidarizando com alguém, como Trump, que está sendo colocado lá nos Estados Unidos como uma espécie de conspirador-mor contra o Estado Nacional norte-americano. Ao invés dele manter uma neutralidade e lutar, zelar por interesses do povo brasileiro, do Estado brasileiro, ele está se comportando como um lacaio, um puxa-saco, que
com qualquer deslize que o chefe cometa, mesmo assim, ele continua a dar razão para o chefe, enfim, numa situação de humilhação absurda. E aí, o presidente brasileiro, como é que ele fica nessa história? Bem, gente, o presidente brasileiro, ele não governa. Ele não entende nada de assunto nenhum. Não queiram que o presidente Bolsonaro, que ele tenha algum projeto. Se você perguntar para ele assim, presidente, qual é o projeto do teu governo para a área da saúde? Ele não vai dizer. Presidente, qual o projeto do seu governo para a área da educação? Ele vai falar meia dúzia de bobagens, do marxismo cultural, que as nossas faculdades estão infiltradas, que a escola, enfim, tem kit gay. Ele vai continuar com essas bobagens, não porque ele queira, é porque ele não tem condição nenhuma de falar outra coisa. Ele é uma pessoa absolutamente ignorante em todos os assuntos. Então, o Bolsonaro, ele vai continuar, no período que ele estiver como presidente da República, falando todo tipo de besteira e, na ordem prática, Guedes vai continuar a dar as cartas. As reformas econômicas, que é a única coisa que essa gente está interessada em fazer. Essa área entreguista do governo brasileiro, inclusive com esses militares que estão mamando nas tetas do governo, eles não querem saber de projeto de soberania nacional, não querem saber nenhum projeto de emancipação do povo brasileiro. Eles estão ali para ganhar dinheiro, para enriquecerem os seus bolsos. Alguns estão ganhando mais de 80 mil reais de jeton em estatais, em conselhos de estatais. Então, essa gente quer fazer isso, quer dar emprego, como essa figura bizarra, que é o Pazuello, que juntou ali os seus apaniguados para colocarem dentro do Ministério da Saúde e que hoje também foi criticado, né, pelo presidente da República, dizendo que ele não está saindo muito bem na questão da pandemia, né? O presidente brasileiro sempre com esse viés de traidor, ele está querendo colocar só na conta do Pazuello os deslizes que são abissais, que têm sido frequentes no governo Bolsonaro. E aí o Rodrigo Maia faz uma declaração também na revista Veja, eu acabei de ver na internet, que o presidente é um covarde. Ô, Rodrigo Maia, o presidente é um covarde, você só descobriu agora que o presidente é um antipatriótico, que é uma pessoa nociva aos interesses do nosso país. O senhor não colocou nenhum pedido de impeachment do presidente da República para o debate e agora vem com essa conversa aí que agora está começando a chutar o cachorro morto, que ele é uma pessoa covarde. Até concordo com o senhor. Não tem, com relação a isso, não tem nenhuma divergência, mas o senhor prevaricou, o senhor que deveria ter colocado o processo de impeachment para ser colocado, pelo menos para ser discutido. Isso o senhor não fez. Então, gente, voltando aqui à vaca fria, nós temos essa situação extremamente complexa, né? Onde nós temos ministros do governo Bolsonaro, cada um faz o que dá na sua cabeça, porque o presidente não tem absolutamente nenhuma orientação a dar, exceto na área econômica, onde ele não dá nenhum tipo de indicação, nenhum tipo de projeto, e entregou de porteira fechada tudo isso para o ministro entreguista, que é o ministro que faz, que entrega, enquanto o outro fica bufando, fica divertindo, fica irritando uma parcela da sociedade brasileira. Gente, eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. Não, eu acho que está assim, ó, tenho dois assuntos aqui que eu queria comentar com vocês. Um é mais uma dessas aberrações, o presidente brasileiro mandando uma carta pedindo vacina lá para o Narendra Modi, né? O primeiro-ministro lá da Índia, né? É como se ele tivesse preocupado de fato com vacina aqui no nosso país. Ou seja, o presidente brasileiro é um incompetente, é um entreguista, é um fanfarrão, ele terceiriza tudo aquilo que ele pode para pessoas incompetentes e agora está querendo posar de bom mocinho no meio dessa história toda, né? E o Estadão também disse que o Brasil precisa urgentemente de um ministro da Saúde. Eu concordo também. Então, gente, a gente vai ficar durante muito tempo nesse jogo de cartas marcadas. E o nosso portal, ele pretende, né, chamar a atenção disso, desse jogo, da gente ficar o tempo todo observando as falas insanas dessa gente que está no governo e, na ordem prática, no sentido prático, o Brasil está sendo entregue a cada dia por conta dessas pessoas inescrupulosas que estão comandando principalmente a área econômica do nosso país. Não nos distraiamos. É muito importante que a gente consiga retirar esse presidente que está aí, para a gente ter o mínimo de sanidade para poder começar a enxergar de fato os principais problemas brasileiros, porque
a mídia, os meios de comunicação de uma maneira geral, os formadores de opinião na internet procuram distrair a gente o tempo todo. Agora esse pessoal da direita está na internet dizendo que o que aconteceu nos Estados Unidos foi obra de comunistas infiltrados, como o senhor Alan dos Santos tem dito, Olavo de Carvalho, essa gente toda, esse grupo de lunáticos que eclodiu das trevas e tem inundado aí as redes sociais com as suas bobagens. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado mais umas reflexões aí do nosso dia e até o nosso próximo encontro. Tchau!